Eu estava uma vez numa palestra da minha guru, né? Da AMA, que eu comentei com você. Aí ela disse, eu não tô desvalorizando outros livros, mas eu só estou fazendo uma colocação que eu achei interessante, tá? E ela também não fez da mesma forma, né? É porque às vezes eu falo e pode parecer que... Ela disse que um dos livros mais adequados para ser estudados hoje é o Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita, ele acontece num campo de batalha entre o Uhum, discípulo, que é Arjun, e o guru, ou o mestre, né, o professor, que é Krishna. Por que que ela dizia que é isso? Porque hoje, no nosso dia a dia, dependendo aonde você estiver, você tem que ser, digamos, um defensor do que é o certo e o errado. Mesmo que o certo seja muito subjetivo, a gente tem que, é, na situação de hoje, a gente tem que batalhar por algumas coisas nesse sentido, né? E aí, dependendo da linha que você segue, parece que você não consegue aplicar no seu dia a dia, porque vai de encontro com os ensinamentos dessa determinada linha de estudo que você está seguindo. Então, o Bhagavad Gita, ele fala para você defender, né? Nesse grande épico, né? Durante a batalha, Arjun tinha que lutar contra os seus primos, contra os seus uhum. professores, para reconquistar o reino que foi, digamos assim, tomado por esses antigos mestres e, 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 e primos, né? E ele não queria, falou: como que eu vou lutar com meus mestres, com meus primos? Ele falou: olha, esse é o seu dever, você tem que fazer isso tomando suas medidas proporções. Então, eu vejo que muitas vezes essa questão da gente encontrar a nossa brabeza e saber utilizar ela como um instrumento, né, de poder. Então, quando o seu coração disparar, você já sabe, agora é hora de agir, né? Se você pensar agora é hora de agir, né? E aí você vai trazer essa energia. Bhagavad Gita. Eu já li ele Aham, quando eu estava fazendo o meu curso de yoga aham, essa colocação que a monge falou da que nós estamos vivendo ele foi a sensação que eu tive quando eu estava lendo ele também. Tinham momentos também que me deixavam tão em dúvida sobre o que estava, sobre o que o Krishna queria que ele entendesse, que, que, que foi assim super interessante estudá-lo. uhum. Nós estudamos no nosso curso, mas eu acredito que todo momento da sua vida, se você lê ele, você vai interpretar um pouquinho diferente. Porque eu li duas vezes. Eu tinha visto no YouTube, tinha alguém lendo o livro junto, e aí eu acompanhei. Depois eu li ele antes do meu curso, que era a leitura que nós precisávamos. E foi uma coisa assim bem interessante também que eu achei para desenvolver também. Primeiro capítulo do Bhagavad Gita, né? Arjun, a primeira vez que eu li o primeiro capítulo, eu não entendi nada. Falei: não estou entendendo nada, acho que o primeiro capítulo não precisa ler. Falei, primeiro capítulo, Arjun, o discípulo, está chorando, está em pânico, está desesperado, que ele não quer lutar, não quer fazer nada, ele não quer, ele não quer. Então começa por aí, né? A gente está assim, quando eu E comecei no lugar lá onde ele no tinha que meio do campo de lutar, batalha. no meio. Um exército aqui, o outro exército aqui, Krishna bota ele no meio, para todo mundo ver ele, né? Ele tá assim, a imagem dele de joelho, assim, pedindo: eu não quero lutar. Imagina o que os dois exércitos estão pensando, né? Falou: ó, o general tá lá no meio do campo de batalha chorando, falou: estamos ferrados. E o outro falou: já ganhamos, né? Mas essa é a grande representatividade do momento que muita gente passa na vida, né? Eu digo que não é preciso passar por esse momento, ninguém precisa passar, digamos, o lado escuro da noite, né? É, ninguém precisa passar por esse momento, mas tomando
as suas proporções, parece que todo mundo em algum momento parece que bate lá no fundo do poço, né, e fica igual Arjun, né? Tipo, e agora? Mas nesse momento, exatamente nesse momento, você está entregue. Você entrega. Fala, ó, não sei o que fazer, eu me entrego. Daí quando você se entrega, a sua razão, o seu ego, tudo que você acha que é certo, você fala, não, agora eu vou ser um aprendiz. O que que você tem para me ensinar? O que que você tem para me falar? Me fala, né? Me fala. Daí vai lá Krishna e começa a falar. Durante todo o épico, né, do Mahabharata, ele não falou do jeito que ele falou. Ele falou só quando ele falou, ó, eu me entrego, me entrego. Daí ele falou, agora eu vou te contar uma coisa. Então, com essa atitude, né, na hora de começar a ler o Gita, a gente começa a ler assim. Daí, no Gita, a minha guru também falava assim, primeiro você tem que entender a receptividade. A receptividade que Arjuna estava para poder receber isso. A segunda coisa que você tem que entender é que quando você lê, você tem que ler achando que é Krishna. Essa é Entendeu? uma boa perspectiva. Você tem que ler Que eu como se nunca você tinha fosse pensado. Krishna. Né? Para entender o que que No ele estava meu. falando, você tem que tentar entender do ponto de vista dele, assim, sendo ele. Naquele momento, você é Krishna falando para Arjuna. E aí, a gente tem várias interpretações, né? É difícil mesmo, assim. Eu estudei o Gita, li algumas vezes, fiz aulas, não fiz o curso completo do Gita, né? Porque no Gita, as aulas de forma clássica, assim, ele pega uma frasezinha do Gita, né? E aí tem 1 hora de aula. Às vezes tem uma palavra, tem 1 semana de aula. Ok. Tem um professor nos Estados Unidos no YouTube que ele tá assim também. Ele começou em janeiro e ele falou que são 4 anos para estudar. O Gita, né? Uhum. Então, assim, eu também não estudei assim desse jeito, então também não me considero um especialista em Gita, né? Mas é um livro que eu também sempre leio, vira e mexe eu pego para ler, e tem várias interpretações, e como você mesmo falou, né? Cada vez que a gente lê, uma ficha cai, outra ficha cai, a gente lê a mesma coisa, entende de forma diferente. Então, super Eu achei recomendo. bem interessante. Namastê, eu sou Nandan e esse papo divertido sobre Índia, yoga e meditação foi com a professora de yoga Luciana Mariano. E você, gosta desse assunto? Quer saber mais sobre esse assunto? Escreve para mim aqui nos comentários, porque como eu sempre digo, o yoga é para a vida. O yoga começa agora. Um forte abraço em seu coração. Namastê.